Olá, Life Group, boa noite para vocês. Vamos hoje para a sétima parte da série Duvidando de Deus. Meu nome é Ingrid Oliveira e eu vim trazer para vocês o resumo da mensagem que foi apresentada nesse final de semana lá na Life Church Online. Espero que vocês tenham conseguido acessar a mensagem original através do link que foi postado aí no nosso grupo, porque é lógico, a mensagem original é sempre mais rica, né? Mas se você não conseguiu, não tem problema. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mensagem, tá bom? Bom, o título da mensagem dessa semana é Quando você se sente abandonado por Deus. Quando você se sente abandonado por Deus. Você já se sentiu abandonado por Deus em algum momento da sua vida? Que parecia que Deus não estava prestando atenção em você, ou ouvindo a sua oração? Você já se sentiu assim? Bom, eu já, e acredito que todos nós já estivemos em algum momento nessa situação. Então, hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre esse tema. Bom, pensando nesse sentido, né, de se sentir abandonado por Deus, por que um Deus amoroso permitiria que coisas ruins acontecessem a nós, as pessoas ao nosso redor, no mundo? Por que será se ele é um Deus tão amoroso assim? Bom, vamos aí a palavra, né? Vamos para a palavra aí, algo interessante também. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, diz assim: ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Interessante, né, que essas são as palavras do nosso Jesus. Ele se sentiu também abandonado em algum momento da vida, né? Quando ele estava lá na cruz, ele estava se sentindo abandonado. E abandonado quer dizer isso mesmo, rejeitado, deserdado, né? Largado, é realmente abandonado, né? Deixado de lado. A experiência de Jesus na cruz, ali, ele havia sido abandonado por todos de verdade, né? Pelos seus discípulos, Judas o havia traído, a multidão que provavelmente ele havia curado muitos que ali estavam, aqueles ali estavam ali para crucificar Jesus, né? Mentindo contra Jesus. Ele foi espancado, ele foi humilhado e foi pendurado na cruz. Ele foi para essa cruz, né? Sofreu tudo isso porque ele estava carregando o nosso pecado. Ele foi ali abandonado por Deus, que é o seu Pai Celestial, e a dor da rejeição dói, né? Dói lá no fundo do coração. E talvez esteja acontecendo com você, talvez você tenha sido abandonado, rejeitado pelos seus pais, talvez pelo seu cônjuge, talvez um amigo muito próximo, um amigo íntimo, talvez um empregador, talvez um empregado, talvez um colega de trabalho, e dói, né? Dói ser abandonado, isso dói profundamente. E pior de tudo é quando nós nos sentimos abandonados por Deus. E aí você olha para a sua situação e pergunta: Deus, onde é que você está? Onde é que você está no meio da minha dor, do meu caos? Mas esta mensagem trouxe 3 respostas certas para quando você se sentir abandonado por Deus. E vamos falar sobre a primeira delas, que é, aqui, deixa eu compartilhar aqui na tela. Lembre-se de que Deus o ama e está com você. Então lembre-se que Deus te ama e Ele está com você, Ele está cuidando de você. Apesar de você se sentir abandonado, Ele ainda te ama e Ele ainda está cuidando de você. Deus, Ele não abandonou você no seu pior dia. Ele nunca te deixará. E nós temos versículos para provar, né? Deixa eu compartilhar aqui um versículo com vocês, que está em Hebreus. Deixa eu colocar aqui 3:15. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ups. Aqui, cadê os versículos? Muito bem. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Essas são as palavras do nosso próprio Deus. Então, Ele nunca vai nos abandonar.
E é porque Ele está com você que você não está sozinho. Você jamais estará sozinho. E nós temos mais versículos aí sobre o nosso Deus, sobre Ele estar conosco. Aqui, está em Hebreus também. Ups, está em Hebreus? Não, acho que eu comi bola aqui, pessoal. Eu vou ler para vocês. Às vezes são muitos versículos e eu acabo comendo bola. Tá na hora de colocar, mas eu vou ler esse aqui. Está em Mateus 28:20 e diz: Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que lhe dei, e lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, nosso Senhor está conosco, é promessa dele estar conosco até o final dos tempos. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse versículo aqui para vocês, e aí a gente já volta aqui. Deixa eu colocar. Consegui? Não, acho que eu não consegui, não. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui, deixa eu pôr para vocês. Aqui o versículo. Então, esse é, ó. De Mateus 28:20, né? Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou com vocês até o fim dos tempos. Então, é promessa do nosso Deus, ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. E ele sempre estará. E por ele estar conosco, nós não estamos solitários, nós não estamos abandonados. Apesar de ser difícil agora, Deus está com você. Você não está sozinho. E é porque Deus está com você, você pode levar suas perguntas mais difíceis a ele, sabia? Você pode levar as suas perguntas mais complicadas para Deus, porque ele está com você. E nós temos mais versículos aqui para provar. Deixa eu ver onde é que está esse versículo. Deixa eu colocar aqui para vocês, que está em Hebreus 4, 15 e 16, para ilustrar isso, tá? Que o Senhor está conosco e que nós podemos levar, sim, as nossas perguntas mais difíceis ao nosso Senhor, porque isso já foi falado aqui várias vezes, né? Nosso Deus não se espanta com as nossas perguntas, tá? Ele nos conhece muito bem, foi ele quem nos fez, então para Deus ele não fica escandalizado com as nossas perguntas mais difíceis. Então tá aí, ó, em Hebreus 4,15. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Olha só, o nosso sumo sacerdote nos entende. Então, vá corajosamente ao trono de graça, leve as suas orações mais ousadas, as suas perguntas mais ousadas, as suas preocupações mais ousadas. Deus não se intimida e nem se assusta com nada disso. Por que isso aconteceu? Por que o Senhor não fez nada? Você pode estar aí zangado com um monte de coisas, talvez porque, sei lá, sua mãe morreu aos 50 anos. E aí você pergunta para Deus, por que minha mãe morreu aos 50 anos? Né? No meu caso foi minha mãe aos 57. Por que minha mãe morreu aos 57 anos? Porque, sei lá, o meu irmão morreu. Por que eu estou com essa dor? Por que o meu filho está passando por isso? Né? Às vezes nós teremos clareza e discernimento para entender a situação. Mas às vezes nós não teremos. E aí é que nós recebemos a misericórdia, a paz, a graça e a força de Deus. E ele vai nos encontrar bem ali, né? Ele vai nos encontrar ali e a gente pode fazer isso a qualquer momento. E porque Deus está com você, essa temporada é uma parte da sua história, não é a sua história toda. Estar na cruz foi apenas uma parte da história de Jesus. Não foi a história toda, né? E ele sabia que ele não ficaria ali para sempre. Havia propósito na dor de Jesus. E no terceiro dia ele ressuscitou. Para a honra e glória do nosso Deus, o Senhor Jesus ressuscitou. Ele sabia que havia um propósito ali na nossa dor. E nós temos aqui um versículo que está em 1 Coríntios 13:12. Vamos compartilhar aqui para vocês. Agora, vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho,
Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Está em 1 Coríntios 13, 12. Só uma explicação rapidinha aqui. Ele fala aqui do espelho, né, que ele se vê apenas como um reflexo, porque antigamente os espelhos eles não eram tão bonitinhos como nós vemos agora, tá? Como nós temos agora, era como se fosse um latão. Então as pessoas não se enxergavam nitidamente no espelho como nós nos vemos hoje, assim, perfeição. Era mais reflexos mesmo, mais aquele vulto borrado, assim como você se vê quando se olha aí numa tampa de panela, por exemplo, era mais ou menos assim. Bom, voltando à mensagem, nós sabemos em parte, né? Aliás, porque tudo que acontece aqui nessa terra a gente não tem conhecimento completo, nós sabemos em parte. Nós não podemos ver a história toda que Deus está escrevendo. O que você está passando neste momento é apenas um capítulo do seu livro, não é o seu livro inteiro, não é a sua história inteira. Então não deixe que o capítulo que você está passando neste momento defina o resto da sua história, defina o resto da sua vida. Deus está com você. O segundo tópico aí, em vez de perguntar a Deus, né, o porquê, pergunte a Deus o quê. Sim, então o primeiro foi perguntar a Deus, o primeiro tópico, aliás, foi para nos lembrarmos de que Deus nos ama e está conosco, né? Então lembre-se que Deus te ama e está com você. E o segundo é, em vez de perguntar a Deus o porquê, pergunte o quê. Porque na hora da dor a gente, né, quer sempre perguntar o porquê, né, das coisas. Mas quando você enfrentar um capítulo difícil na sua vida e parecer que Deus não está com você, pergunte a Ele, Senhor, o que você quer me ensinar com tudo isso? O que o Senhor tem para mim? O que eu preciso aprender com essa dor, né? Com essa situação? Temos aí um versículo que está em Hebreus, deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidinho. Hebreus 5:8, e diz: embora fosse filho, né, Jesus, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Então o Senhor também aprendeu a obediência, ele também aprendeu alguma coisa ali com a sua dor. Então, nós também devemos ter essa pergunta, né? Jesus, ele foi para a cruz, ele entendeu por quê, ele entendeu o quê, né, aliás, da situação. Então, tão importante quanto perguntar o quê, o porquê, aliás, é perguntar o quê, né? Caso contrário, se a gente fica só o porquê, e a gente tem essa tendência, né? Nós acabamos duvidando da bondade de Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus, das promessas de Deus. Então, perguntar o quê nos inclina a aprender mais, a conhecer mais sobre o caráter de Deus. Outra coisa que você pode perguntar a Deus é, Senhor, né, Deus, o que você quer fazer em mim? Então, de novo, o quê? O que você quer fazer em mim? Paulo, ele pediu para Deus remover o espinho da carne dele, mas Deus não fez isso. E aí, olha qual foi a reação, né, a resposta de Paulo em relação ao espinho na carne. Ou por causa dessas revelações, né, extraordinariamente grandes. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Isso está em 2 Coríntios 12, 7. Bom, Paulo pediu, né, para que o Senhor o livrasse do espinho na carne. Mas Paulo não ficou no porquê. Por que, Senhor, o Senhor não me livra disso? Ele, ao invés de pensar dessa forma, ele virou a chavinha pro o que, Deus? O que? E aí ele percebeu que o espinho na carne dele tinha um propósito, que era evitar que ele ficasse orgulhoso, né? Se orgulhasse de si mesmo, fosse vaidoso. Dias ruins podem revelar o que há dentro de nós, e às vezes coisas bem ruins dentro de nós, né? Então, os piores dias podem revelar coisas assim, surpresas, né? Dentro de nós, como fraquezas, obstáculos. Portanto, cuide bem da sua dor. O que o Senhor quer fazer de mim, Deus? O que o Senhor quer fazer em mim, Deus?
Outro o que você pode perguntar a Deus é isso, né? O que você quer fazer em mim, Deus? O que você quer fazer em mim? Nós encontramos problemas e provações, né? Em várias situações da vida, em vários momentos da vida. Mas no pior dia de todos, de Jesus, né? Da vida de Jesus, ele pagou a dívida do pecado por toda a humanidade. Ele levou toda a culpa da humanidade na cruz. Então, de novo, havia um propósito na dor de Jesus. E nós temos um capítulo, um versículo aqui, que está em Hebreus 12, 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Então o Senhor sabia o que Deus tinha para a vida dele, né? Ele esperou o que de Deus. Então Jesus suportou porque ele estava focado, realmente, ele estava enfocado neste o que. E Paulo, o discípulo famoso, né, o apóstolo famoso que escreveu quase 2/3 do Novo Testamento e que levantou líderes espirituais como Timóteo, ele também passou, né, por dores e pediu para que Deus revelasse o que na vida dele. E Deus usa, assim como na de Paulo, assim como na de Jesus, Deus usa as nossas maiores dores como plataforma de lançamento para a nossa maior vocação. Então, no nosso maior ministério, aliás, ele vem das nossas maiores dores, da nossa maior miséria, tá? Lembre-se disso. Bom, então nós falamos aí sobre lembrar-se, né, de que Deus nos ama e está conosco. O segundo foi, em vez de perguntar o porquê Deus, né, perguntar o que Deus. E o terceiro é quando você não pode encontrar a mão de Deus, confie no coração de Deus. Então, às vezes, nós estamos passando por situações que nós não conseguimos ver Deus nela, nós não conseguimos alcançar Deus, parece que Deus está tão longe, né? Mas lembre-se que Jesus não é impotente. O Jesus a quem nós servimos, ele tem poder, ele saiu da cruz. Ele podia ter naquele momento, ele ressuscitou, aliás, né, da cruz, ele ressuscitou no terceiro dia. Mas, pense bem, ele tem tanto poder e ele podia, ao invés de ter falado assim, eu não vou morrer por esse bando de pecador, não, que eu não vou ser crucificado nada, e ter largado lá, subido aos céus, que estava tudo ok, certo? Ele podia ter feito isso, ele não precisava ter se entregado. Mas ele confiou no Pai Celestial, ele confiou no plano que Deus tinha para ele. E foi por isso que ele morreu. E aqui em Lucas, deixa eu colocar aqui, Lucas 23:46, está aí o que Jesus fez. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Então, como foi dito, Jesus podia muito bem não ter aceitado a crucificação, né? Porque quem somos nós? Um bando de pecadores. Mas ele se entregou naquela cruz. E ali na cruz ele se sentiu abandonado pelo Pai. Ele se sentiu em sofrimento. Mas apesar de se sentir abandonado e em sofrimento, ele confiou, ele continuou confiando em Deus. Então não deixe que os dias ruins diminuam a sua confiança em Deus. Porque, ó o que está escrito aí em 2 Coríntios, deixa eu compartilhar aqui, 1:20. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Então, aumentemos a nossa confiança em Deus, dizendo amém às promessas de Deus. Eu vou compartilhar agora uns versículos aqui com vocês, tá? O primeiro deles está em Hebreus 13:5. Então, diz, nunca vou te abandonar, nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Nós dizemos, amém, Deus. Você está comigo, então, amém, Deus. Eu sei que o Senhor não vai me abandonar, eu sei que o Senhor está comigo.
Aí temos aí, né, em Romanos 8:28, que diz: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. E nós dizemos amém, Deus, amém, porque o Senhor coopera todas as coisas para o nosso bem, para o nosso propósito. E aí temos Efésios 3:20, que diz: Toda a glória seja dada a Deus por seu grandioso poder que atua em nós. É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos imaginar e pedir ou imaginar. Então, amém, Deus, porque o Senhor é capaz de fazer muito além do que está no nosso coração. E agora aí em Filipenses 4:19, e diz: E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Amém, Deus. Eu confio que você proverá todas as minhas necessidades e que nada me faltará. E por último, nós temos aí Lamentações 3:22 e 23. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém, Deus. Seu caráter não mudou e nunca mudará, né? O caráter de Deus nunca mudou em um dia ruim e nunca vai mudar. Eu sei que é difícil, né? E você pode falar isso para Deus: Senhor, eu sei que é difícil, mas eu confio em você. Eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas eu confio em você, mesmo quando eu não consigo encontrá-lo, né? Mesmo quando eu não consigo ouvir a sua voz. Pai, obrigada porque o Senhor é Deus presente, é Deus que está sempre conosco em todas as adversidades, é o Deus que nos ama, é o Deus que anda conosco e que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, visita cada um que está assistindo essa mensagem. Se alguém se sente abandonado pelo Senhor neste momento, eu oro para que o Senhor os abrace em seus braços de amor e que eles possam, Senhor, confiar em Ti, porque esse é apenas um capítulo da história toda. O Senhor ainda está escrevendo as nossas histórias. Em nome de Jesus. Amém. Então esse foi o resumo da mensagem da semana. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados porque essa semana tem mais, tá? Material sendo divulgado no nosso grupo. E no final de semana que vem nós postaremos um material novo da próxima mensagem, tá bom? Então fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até semana que vem. Tchau, tchau.